Nós lemos o texto de Colossenses 1, de 15 a 20, em continuação à série que nós estamos fazendo em Colossenses, e eu não vou falar desse trecho inteiro, eu só vou falar da primeira frase desse trecho que nós lemos. É por isso que diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Embaixo da mensagem, intitulada A Única Imagem Lícita, eu destaquei só essa frase, e eu vou falar só dessa frase hoje. Ele é a imagem do Deus invisível. E antes de expor o que essa frase significa, eu vou pedir para as crianças fazer uma coisa que parece fácil, mas daqui a pouco eu vou mostrar para os adultos que não é fácil. Crianças, eu gostaria de ver a sua criatividade para desenhar o rosto de Jesus Cristo. Você consegue desenhar o rosto de Jesus Cristo? Tenta. Quero ver o que vai sair. Você já deve ter uma ideia na sua cabeça de como é que ele era. Então, desenhe o que você acha acerca dele. E eu vou dizer do porquê que eu estou falando disso. Preste atenção agora, os adultos. Quer seja isso consciente ou não, atenção, você já tentou imaginar as feições de Jesus? Quer isso seja consciente ou não, isto é, quer você tenha feito isso de propósito ou não, todos nós em algum momento já construímos imagens de Jesus Cristo quando a gente fala dele. E a gente pode imaginar, será que ele era alto, baixo, moreno, loiro? Loiro a gente tem quase certeza que ele não era, né? Por conta das circunstâncias do povo. Mas a gente sabe das imagens dos filmes, das gravuras, que a gente tem uma noção, e muitas vezes ele é descrito como se tivesse cabelo comprido e tal, com barba ou sem barba. A gente tenta imaginar certas coisas. Atenção, eu não estou dizendo e não estou falando agora sobre se nossa imaginação é boa ou não. Eu estou chamando apenas o fato de que nós criamos imagens quando a gente pensa em certas coisas. É comum nós criarmos uma imagem quando a gente pensa em alguém que cuja história nos foi contada. Talvez a sua imaginação esteja viciada pelas imagens dos filmes que você já viu, mas a Bíblia fala algumas coisas acerca de Jesus, como por exemplo, que ele não tinha formosura e que nenhuma beleza que nos agradasse. Está lá em Isaías 53. A gente não sabe se isso é porque ele não era bonito mesmo, naturalmente, ou se ele havia sofrido muito com uma vida de substituição, isto é, vivendo em lugar de outros, ele sofreu a dor de outros, portanto ficou desfigurado. O que eu quero destacar nesse início é que mesmo você imaginando, a Bíblia não nos deixa um retrato de Jesus Cristo. Não importa o que as crianças desenharem agora, a Bíblia não nos deixa um retrato falado dele, do período em que ele esteve conosco aqui neste mundo. No entanto, parece ser uma constante curiosidade nossa fazer o que Zaqueu fez. Zaqueu não se contentava em só ter ouvido falar de Jesus. Ele tinha que subir na árvore e ver Jesus passar. E essa curiosidade é típica de todo ser humano. Por quê? Agora vem a minha introdução e o assunto que eu vou apresentar aqui. Todos nós somos criaturas apegadas aos sentidos. A gente gosta de ver as coisas, de pegar as coisas, de sentir, de ouvir e principalmente ver. Por exemplo, hoje que nós vivemos num tempo de ultrassom, é difícil a mãe que não queira dar uma olhadinha na feição do bebezinho que está na barriga. A gente quer ver, embora essa criança ainda não veio a este mundo, a gente quer ver. A gente quer ver coisas que às vezes não são possíveis de vermos, mas para nós é importante ver. Quando você lê sobre um local que é muito bonito, uma paisagem, você fica com vontade de visitar. Você, eu sempre quis ir para tal cidade ou para tal local, porque eu li num livro e eu fiquei curioso. A gente gosta de ver uma pessoa que a gente admira. Por quê? Tudo que é belo e admirável para nós é digno de ser visto. Quando a gente fala de questões de fé, esse nosso anseio por ver começa a virar um problema. A gente passa a ter a síndrome de Tomé. Você lembra? Tomé era o discípulo que não acreditou que Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas queria vê-lo para dizer, agora sim eu acredito, né? E Jesus Cristo depois vai repreendê-lo dizendo, Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram.
Por quê? Porque nós temos essa tendência de desejar ver as coisas. O próprio João, quando fala da ressurreição de Jesus, ele diz que Maria Madalena deu testemunho de que Jesus tinha ressuscitado, mas ele não creu, ele teve que correr para o túmulo. Quando ele viu o túmulo, aí ele disse: agora eu creio. Porque todos nós, em alguma medida, somos apegados à ideia dos nossos sentidos, nós queremos ver. Só que em relação a Deus nós temos um problema, porque a Bíblia fala que Deus é Espírito, e o Evangelho de João fala que Ele é um Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, diz o texto de João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Deus inclusive proibiu que se fizesse qualquer imagem, qualquer escultura, qualquer pintura sobre Ele. E isso é quebra do segundo mandamento, isto é, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento dos 10 que Deus deixou. Mas, então, diante disso tudo, nós temos o desejo de ver, mas Deus é um Deus a quem ninguém jamais viu. Então, em meio ao problema de Filipe, qual é o problema de Filipe? Lembra que Filipe viu a Jesus e falou assim: Jesus, eu gosto muito do Senhor, mas eu queria muito ver o Pai. Mostra-nos o Pai. O desejo dele de ver o Deus invisível. Ele já tinha visto Deus, mas ele não se contentou com isso. E Jesus Cristo teve que dizer assim: Filipe, tanto tempo que você está comigo, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo então vai trazer uma resposta para Filipe, que é a resposta que ele tem que trazer para nós hoje, frente a um dilema que todos nós temos. Eu quero falar desse dilema agora, o dilema do Deus invisível. Esse é um dilema para nós. Eu vou dar alguns exemplos do porquê isso é um dilema. Quem não crê em Deus, os ateus, eles frequentemente usam isso como testemunho, como embasamento da sua incredulidade, do seu ceticismo. Eles falam assim: olha, você não tem provas. O que eles querem dizer: não há nada sensível, isto é, possível de ser provado por alguns de nossos sentidos, algo que seja possível de ser calculado ou experimentado de alguma maneira mais concreta. E tanto é que a Bíblia Sagrada tem algumas frases que são típicas de céticos. Lá no Salmo 115 fala assim: as nações perguntam, onde está o seu Deus? É o que o cético faz, é o que o ateu faz. Onde está o seu Deus? E todos nós lutamos em relação a isso, e alguns gostariam que Deus aparecesse, só para humilhar, né? Eles quando ele fala assim: ô Senhor, aparece, mostra para esse incrédulo quem é o Senhor. O desejo do nosso coração é que Deus se faça visível. Só que Deus nem sempre responde a esse dilema da maneira como a gente gostaria. Deus não se fez visível muitas vezes na história da humanidade. Agora, é claro que a invisibilidade de Deus não deve ser motivo para a gente descrer na sua existência. Os céticos creem em outras coisas que não são palpáveis, não são visíveis, mas que têm evidências, né? Nenhum cético vai dizer assim: o vento não existe. Ele não vê, mas ele sabe que existe, porque ele vê as suas evidências. Ou a lei da gravidade. São coisas que se provam cientificamente, e é isso que é considerado de prova. A Bíblia diz que Deus deixa prova. Em Romanos capítulo 1, fala que Deus deixou as características do seu ser impressas na natureza, de tal forma que os homens são indesculpáveis. Por quê? Eles têm provas o tempo todo, só que eles se recusam a olhar para essas provas. É isso que diz a Bíblia. Não são provas, como a gente disse, de aparecer daquele jeito que nós gostaríamos, mas são evidências, marcas de que Deus está presente. Por quê? Porque a criação reflete quem é Deus. Mas aí você poderia lembrar de uma coisa: os céticos, eles acreditam até em coisas que você não tem provas tão palpáveis assim. É difícil, por exemplo, para um cético provar cientificamente a existência da alma. Muito difícil, porque ela não está sujeita às pesquisas empíricas da ciência. Mas só que um cético não vai dizer: eu não creio que tem alma. Não, ele fala disso com uma naturalidade tão grande que é como se tivesse totalmente provado, embora isso não caiba nas experiências dele. Mas em relação a Deus, há uma indisposição natural de crer nele. A alma não tem problema, mas Deus é
horrível alguém se submeter a essa crença. É por isso que há tanta indisposição. E o que acontece quando a gente quer experimentar ou quer ter um Deus visível, palpável, audível, e nós não temos? A gente acaba optando por caminhos tortuosos, caminhos errados. A Bíblia dá vários exemplos disso. O primeiro e o mais óbvio deles é que na história da humanidade os homens sempre fizeram ídolos para representar o seu Deus. Não importa qual Deus, os homens sempre fizeram imagens. Houve tempo em que durante a história de Israel, no Antigo Testamento, Israel era praticamente a única nação na região que cria num Deus que não tinha imagem. Israel estava por algum tempo como única nação, não só monoteísta, mas que não cria em representação visível de Deus. Só que até Israel, no decorrer da sua história, se contaminou e passou a adorar outros deuses. Só que esse não é um problema apenas histórico, isto é, lá do Antigo Testamento, do tempo da Bíblia. No decorrer da história da humanidade, e mesmo na história do cristianismo, não foram poucas as vezes em que os cristãos passaram a apreciar imagens, a terem representações físicas de Deus. Esse foi um erro constante da vida de cristãos na história. Um outro problema também, relacionado a essa ideia de querer um Deus sensível, isto é, que seja experimentado pelos nossos sentidos, é a ideia de ouvir. O desejo de ouvir o espiritual sempre conduziu muitos à prática da feitiçaria. Esse é um outro erro comum de quem quer experimentar Deus, e por conta do dilema do Deus invisível, ele vai atrás de métodos que não são aprovados por Deus. Na Bíblia tem a história do rei Saul, que querendo saber algumas coisas, ele vai atrás de uma médium, e ele ouve essa médium e crê que essa médium traz uma revelação extraordinária, e Deus várias vezes proíbe essa prática na história do seu povo. Mas esse não é um problema só, como eu falei, do tempo da Bíblia. O nosso país está repleto de cristãos, católicos e evangélicos, que tem sempre um momentozinho espírita na vida deles, em que eles vão procurar falar com o além. Por quê? Porque eles querem que o Deus invisível se torne visível, só que eles usam métodos errôneos, proibidos na Bíblia Sagrada. Evangélicos, por exemplo, procuram os seus profetas e profetisas. Por quê? Porque eles querem ouvir Deus falar diretamente com eles. Não basta a Bíblia Sagrada, é preciso ouvir a voz direta de Deus, para que esse Deus seja audível. Esse é um problema no nosso meio. Idolatria, a feitiçaria e coisas derivadas dela. E um terceiro problema em relação ao dilema do Deus invisível é a questão do emocionalismo na espiritualidade. Quantas pessoas estão atrás de uma experiência em que ele pode dizer assim: eu senti Deus? Ele quer isso. Na verdade, muitos só querem espiritualidade dessa natureza. Se ele não sentir Deus, não basta para ele. Então é por isso que não só pessoas de outras religiões, mas mesmo evangélicos, têm procurado o espiritual com grande intensidade emocional. E sabe o que acontece com gente que vai atrás disso? Ele fica tão viciado nisso, que quando ele não tem, ele está sujeito a dois problemas: medo e ansiedade. Medo porque nem sempre Deus se faz tão presente quanto ele gostaria, pelo menos nos seus sentidos, nas suas emoções. E ansiedade enquanto Deus não mostra algo. E esses são pecados decorrentes de caminhos tortuosos. Então veja, 3 exemplos negativos de apego aos sentidos por causa do dilema do Deus invisível. É pelo fato de Deus ser invisível que pessoas cometem esses erros, que vão atrás de idolatria, de feitiçarias e de experiências emocionais, ou emocionalismo na sua religiosidade. Só que eu tenho que destacar uma coisa para você, porque até agora você pode estar ouvindo dizendo assim: é verdade, pastor, esse pessoal aí fora é fogo, viu? Mas isso não é um dilema só para os outros. Ele é o dilema inclusive para cristãos que têm uma boa e sadia teologia. Por quê? Todos nós estamos sujeitos ao perigo de deixar fora da mente o que está fora da visão. A gente tem até o ditado, né? Que o que os olhos não veem,
O coração não sente. Nós temos o perigo de cair nesse erro, de deixar fora da mente o que está fora da visão. E aí nós cometemos graves erros também. Por exemplo, poucas vezes nós meditamos sobre céu e inferno. Essas coisas não são visíveis, mas a Bíblia fala que elas são muito reais. No entanto, às vezes nós perdemos de vista que essas realidades nos esperam após a morte. Nós falamos pouco e conhecemos pouco acerca do inimigo maior, Satanás, embora ele seja muito real. Nós tratamos com menos importância aqueles amigos que estão distantes. Você pode gostar muito de alguém, mas quando ele fica distante muito tempo, você vai perdendo o interesse e a preocupação. É muito difícil manter isso. Você tem que fazer um esforço sobre-humano para manter firme, forte e ardente uma amizade com alguém que está distante há muito tempo. Por quê? Nós costumeiramente nos envolvemos mais com quem está presente. Nos envolvemos mais e nos apegamos mais a quem está junto. E veja como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Nós também temos o perigo e corremos o risco de esquecer de Deus em determinados momentos. Por exemplo, você vai tomar decisões e nem sempre Deus é consultado em relação a elas. Às vezes nossas decisões são tomadas de maneira impulsiva. E você para poucas vezes para dizer assim: Senhor, o Senhor está presente na minha vida. Eu preciso saber se essa é uma santa e sábia decisão. Ou quando nós temos nossos momentos de ira, ou nossos momentos de cobiça, ou nossos momentos de imoralidade, impureza, nós fazemos coisas e temos atitudes como se Deus não tivesse presente. Falta-nos maior consciência da presença de Deus. É isso que eu quero dizer quando eu falo do dilema do Deus invisível. Ele afeta pessoas que estão fora da igreja, e ele afeta até pessoas que estão dentro da igreja, que se esquecem de cultivar uma vida de fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, diz Hebreus 11:1. A gente esquece de preservar isso. Então ele vira um dilema para nós também. Nós temos dificuldades, nós cometemos certos pecados e cometemos erros e tomamos caminhos que mostram que a gente se esquece de um Deus sempre presente, porque o que os olhos não veem, o coração não adora. Mas aí é que eu preciso apresentar a nossa passagem. A nossa passagem fala que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então Cristo foi a solução para o dilema do Deus invisível. Deus não permaneceu sempre invisível, mas a segunda pessoa da Trindade, o Filho, ele faz o papel de comunicador de Deus. Nós lemos um texto aqui na ordem de culto, que fala que ele é a palavra, ou como diz outra tradução, ele é o verbo. Isto é, ele é o comunicador de Deus. Ele é quem faz Deus conhecido através das suas palavras, do seu ensino e inclusive da sua aparência, das suas atitudes, né? Então Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus que se fez carne. A gente leu hoje no decorrer do nosso culto e cantamos acerca disso. E Deus sempre se mostrou assim. No Antigo Testamento, nós temos manifestações de Deus que muitos teólogos dizem que provavelmente era a pessoa do Filho comunicando sobre Deus. Isto é, fazendo Deus conhecido em vários momentos. Não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Aí é que vem a revelação maior de Deus, quando o Filho se faz carne e mostra o Pai através de várias coisas, várias das suas atitudes. Eu quero dar alguns exemplos para lembrar você. Por exemplo, Jesus Cristo mostra a sua semelhança em poder. Quanto ao poder de Deus, ele é semelhante ao Pai no seu poder. O Jesus que ressuscitou a Lázaro é o mesmo que dá vida quando ele faz o homem do pó. Então imagina o controle dele da vida. Quando ele traz alguém de volta à vida, ele está mostrando para as pessoas que ele é igual ao Deus que sopra o fôlego da vida no ser humano e faz ele viver. O mesmo Jesus que andou sobre o mar e fez acalmar a tempestade é o Deus que abre o mar vermelho. Você consegue imaginar como as pessoas vão conectando, dizendo assim: peraí, esse Jesus tem controle das mesmas coisas que o Deus
dos antigos? Sim. Ele está mostrando o Deus invisível fazendo as mesmas coisas. Continuando, o Jesus que multiplicou os pães para alimentar a multidão é o mesmo que fez cair pão do céu no deserto. Você percebe que ele está fazendo as mesmas coisas que o Pai fazia no passado? Que Deus, o Deus triuno fazia no passado. Ele está mostrando isso através da sua semelhança em poder, as mesmas obras que o Pai, ele diz. Ele também mostra, em segundo lugar, a semelhança com o Pai quanto à sua santidade. Semelhança quanto à santidade. Então, por exemplo, quando Jesus fica irado no templo, quando os mercadores estão lá vendendo coisas, Jesus está mostrando a mesma pureza e o mesmo zelo que Deus mostrou no Antigo Testamento, quando puniu com morte aqueles que profanaram o culto. Lembro de duas histórias para você. Uma de Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho para dentro do tabernáculo e foram mortos por Deus. O outro, Uzá, um homem que estava tentando segurar a arca quando o boi tropeçou e a arca ia cair do carro de boi, e ele segurou a arca e Deus o matou. E essas histórias parecem muito estranhas e cruéis, mas elas mostram, na verdade, o zelo de Deus pela sua glória. Ai de você, se você se aproximar de Deus de forma irreverente. E Jesus mostra isso. Ele tem a mesma santidade e zelo. É por isso que ele faz o que ele fez no templo. Jesus também mostra a semelhança com o Pai quanto ao desejo de salvar. Ele diz que ele veio buscar e salvar o perdido. E nisso ele mostra o mesmo anseio do Deus no Antigo Testamento, que falou várias vezes do seu desejo de salvar os homens, através dos profetas e tantas outras histórias. O que eu estou tentando mostrar? Jesus Cristo, no decorrer do tempo em que ele esteve entre os homens aqui, ele tentou tornar o Pai visível. Ele tentou tornar o Deus invisível. Tentou tornar não, ele o fez. Ele realmente tornou o Deus invisível visível. E o que é mais precioso na revelação bíblica é que um dia nós teremos a mais bela de todas as visões, aquilo que os teólogos sempre chamaram de a visão beatífica, a mais bem-aventurada, feliz e abençoada visão que um ser humano pode ter, que é a visão do próprio Deus no porvir. Lá em Apocalipse fala que Deus, ele é a luz do novo céu e da nova terra, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A ideia é que o Cordeiro expresse, seja o filtro. Jesus Cristo é chamado de a lâmpada da luz. Ele é o instrumento pelo qual nós enxergamos a luz. Lá a gente vai ouvir de novo a frase que Jesus Cristo disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. E a Bíblia diz que nós teremos o privilégio de ver, apalpar, tocar o próprio Deus, o Cristo encarnado. Isso é uma coisa que a Bíblia coloca então como sendo a grande providência de Deus para sanar o problema, o dilema do Deus invisível. Mas eu queria fechar falando um pouco da singularidade de Cristo como imagem de Deus. Por quê? Você já ouviu falar, você sabe disso, que os homens são chamados de imagem de Deus. Deus criou Adão e Eva à imagem de Deus. Acontece que eles não ficaram por muito tempo refletindo a Deus como convém. Então, quando Jesus Cristo vem e se torna a imagem do Deus invisível, ele é a imagem perfeita. A palavra imagem no grego é eikon, de onde a gente tira ícone. Quando a gente fala assim que a gente tem um ícone que representa algo, né? No seu tablet, telefone, celular ou qualquer outra coisa que você tem um ícone, ou no computador, o que você tem ali é uma representação daquele programa ou de algum aplicativo, alguma coisa do tipo. Jesus Cristo, ele é o ícone, a imagem do Deus invisível. Isso mostra que Jesus vai além de tudo aquilo que os homens mostraram sobre Deus. Ele sempre se mostrou Deus, como o próprio a carta de Colossenses fala. Paulo fala no capítulo 2, verso 9, que aprove a Deus que nele residisse corporalmente a plenitude da divindade. No corpo habita nele toda divindade. E por que é importante eu destacar isso? É bom que você saiba que não tem nada maior do que Jesus Cristo vindo a este mundo. Deus não vai trazer nada maior no sentido de revelação, como se isso fosse
é bom, mas tem coisa grande ainda por vir. Na verdade, Hebreus capítulo 1 começa dizendo, como a gente leu: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos profetas, nesses últimos dias, falou sobre Jesus, falou por intermédio de Jesus. É como se Jesus fosse o ápice da revelação, e de fato Ele é. Se Ele é o ápice da revelação, então cabe a nós entender quais as implicações de Jesus Cristo ser o ápice da revelação. Não pode haver em nós qualquer insatisfação em relação ao que Deus já revelou. E eu vou dizer por que isso é importante. Na época dos Colossenses, Paulo estava combatendo exatamente isso. Havia falsos mestres naquela região que pareciam ensinar um Deus que só pode ser visto e conhecido através de experiências místicas. Havia as chamadas religiões de mistério, que no período do Novo Testamento eram religiões que durante o Império Romano elas ensinavam que você tinha que ter experiências extraordinárias, inclusive passando por ritos meio macabros, para você ter a experiência de Deus. Por quê? Porque esse Deus sempre permanece invisível e inatingível. Então quando Paulo escreve o que ele escreve, ele ensina para os colossenses dizendo: não, Deus não pode ser alcançado por outro meio, senão por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus vindo até nós e se fazendo conhecido. Não adianta você buscar experiência de Deus maior do que a de Jesus Cristo. Não tem jeito. Jesus Cristo é o ápice da revelação. Ele é aquele que vem mostrar exatamente quem é Deus. E é importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque Ele acaba sendo satisfatório para nós, se nós estamos buscando conhecer a Deus. Ele precisa ser o nosso maior anseio e aquele que vai nos satisfazer plenamente. Cristo é apresentado como o principal ícone ou imagem de Deus na Bíblia. É verdade que tem várias coisas que revelam a Deus, mas nada revela como Jesus Cristo. E é nesse sentido que Jesus Cristo é a única imagem a ser adorada. Você vai dizer: mas a gente não pode adorar a imagem. Eu estou fazendo um jogo de palavras. Ele é a imagem do Deus invisível e Ele é digno de adoração. Então Ele é a única imagem lícita de ser adorada. Ele é a única representação física de Deus que Deus permite, porque é o próprio Deus se fazendo presente. Eu quero terminar fazendo algumas colocações. Primeiro, no começo eu pedi para as crianças desenharem Jesus Cristo, e elas desenharam provavelmente o que elas viram em desenho, livrinho, essas coisas assim, o mais próximo possível. Só que eu disse no começo que não tem nenhum retrato falado de Jesus Cristo durante o tempo que Ele viveu entre nós. É verdade. Só tem um retrato que eu poderia dizer falado de Jesus Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 1. E lá João tem uma visão de quem é Jesus Cristo. Só que essa visão é aterrorizadora. Diz que Jesus Cristo tem olhos de fogo e espada saindo da boca, e assim, é uma imagem tão gráfica que diz o texto que em seguida a essa visão, João caiu como que morto. Por que é importante eu destacar isso? O único retrato falado de Jesus Cristo expressa a glória de Deus na pessoa de Cristo, para que Ele seja para todo sempre um evidenciador, um revelador de quem é Deus em toda a sua glória. Lembra que nós cantamos? E vimos a sua glória, glória como a do Pai. Jesus Cristo sempre vai expressar a glória do Pai. E aí, a última coisa que eu quero dizer, você ainda pode dizer assim: pastor, muito bonita a sua mensagem hoje, muito bonita, eu gostei essa ideia de Jesus, imagem e tal, mas desculpa, eu acho que o dilema do Deus invisível ainda não resolveu, porque Ele ainda está invisível. Ele não está comigo aqui, não estou vendo Ele, né? Não posso pegar nele, não posso abraçá-lo. Mas sabe uma coisa curiosa? Deus é tão cuidadoso com você, que Ele deixou marcas visíveis da sua graça invisível. Nós vamos participar de uma delas agora. Você precisa entender isso. Todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor e celebramos a ceia, nós vemos e provamos como o Senhor é bom. Lembra que a Bíblia fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Todas as vezes que você come um pedaço de pão e bebe um pouco de vinho,
Jesus Cristo está lembrando você que Ele não esqueceu da sua necessidade diante do Deus invisível. Ele torna isso visível nos elementos da ceia. E Ele fala para nós e promete que nós tomemos e anunciemos a sua morte até que Ele venha. E haverá um dia em que Ele vai se sentar conosco ao redor da mesa e vai falar assim: vamos tomar ceia? Ele diz isso, que Ele tomará conosco no reino. Então, eu quero que você agora participe da ceia tendo isso em mente. Senhor, das vezes em que o Senhor parecer distante de mim, faz-me lembrar que o Senhor é sempre presente. Quer eu sinta, quer não. Nas vezes que o Senhor parecer ter virado as costas para você, lembre-se que o Senhor é sempre gracioso, quer você perceba isso ou não. Quando Deus parecer um Deus que não te socorre, você tem que lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É importante que você entenda isso. Todas as vezes que você ouvir a pregação da palavra, Deus está se fazendo audível. Ele sabe que você precisa disso. Todas as vezes que você participar da ceia, Deus está se fazendo visível e palatável, vamos dizer assim, é possível de você experimentar. Porque Ele sabe que você carece disso. E Ele te dá alguns pequenos vislumbres daquilo que você vai ter em muito maior glória no porvir. Enquanto esse dia não chega, Ele pede que você entenda que basta o que Ele nos deu. E é isso que eu queria apelar para você nessa manhã. Entenda que o que Jesus nos deu basta. Não vá atrás daquilo que Deus proíbe. Imagens, ocultismo, experiências. Não vá atrás dessas coisas. Entenda que o que Jesus nos traz é suficiente. Então eu vou convidar você agora a comer e a beber do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós vamos participar da ceia. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender que este sinal visível da Tua graça é suficiente para nutrir as nossas vidas, enquanto nós não vemos o Senhor do nosso lado. Nós cremos que o Senhor é presente, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos socorre, que o Senhor nos fortalece. E quando nós tivermos a impressão de que nossa fé é difícil, porque o Senhor nunca se faz visto, lembremos-nos de que o Senhor já se fez visível na pessoa de Jesus, durante o tempo que esteve aqui. E nós ainda o veremos. E essa tem que ser a nossa maior esperança, de que um dia nós poderemos abraçar, poderemos apalpar, ouvir e ver o próprio Deus. Ó Senhor, glória maior não há. Faz-nos almejar isso. E quando participarmos da ceia, faz-nos gratos pelas pequenas demonstrações do Senhor. Em nome de Cristo. Amém.